Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, um livro escrito por Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre aptidão mestra. E Daniel Goleman diz o seguinte: só uma vez na vida fiquei paralisado pelo medo. Isso ocorreu numa prova de cálculo em meu primeiro ano na universidade, para a qual eu tinha arranjado um jeito de não estudar. Ainda me lembro da sala em direção a qual marchei naquela manhã de primavera, me sentindo como um condenado e com maus presságios no coração. Estivera naquele anfiteatro assistindo a muitas aulas. Naquela manhã, porém, não vi nada através das janelas e nem mesmo vi a própria sala. Meu olhar fixava-se apenas no pedaço de chão à minha frente quando me dirigi para uma cadeira perto da porta. Ao abrir a porta, as batidas do coração latejavam em meus ouvidos e eu sentia um gosto de ansiedade na boca do estômago. Dei uma olhada rápida nas questões da prova, não havia esperança. Durante uma hora, fiquei olhando para aquela página, a mente antevendo as consequências que eu iria sofrer. Os mesmos pensamentos repetiam-se sem parar, num ciclo de medo e tremor. Fiquei sentado, imóvel como um animal paralisado pelo curare no meio de um movimento. O que mais me impressiona naquele pavoroso momento é como meu raciocínio ficou embotado. Não utilizei naquele momento para uma desesperada tentativa de costurar um tipo qualquer de resposta para as questões. Não recorri à minha imaginação, simplesmente fiquei sentado, fixado em meus terrores, esperando acabar o sofrimento. Essa narrativa de uma provação pelo terror é de minha autoria, o autor, o Daniel Goleman. Até hoje é para mim a prova mais convincente do impacto devastador da perturbação emocional sobre a clareza mental. Agora vejo que meu apuro foi muito provavelmente um testemunho do poder de domínio e de paralisação que a emoção exerce sobre a razão. A forma como as perturbações emocionais podem interferir na vida mental não é novidade para os professores. Alunos ansiosos, mal-humorados ou deprimidos não aprendem. Pessoas colhidas nesses estados não absorvem eficientemente a informação nem a elaboram devidamente. Só um momento que eu bebi um pouquinho d'água. Tô morrendo de sede. Como vimos no capítulo 5, emoções negativas muito fortes desviam a atenção para suas próprias preocupações, interferindo na tentativa de concentração em qualquer outra coisa. Na verdade, um dos sinais de que os sentimentos transpuseram o limite do patológico é que são tão intrusos que esmagam outro pensamento, sabotando continuamente as tentativas de darmos atenção à tarefa que tenhamos de cumprir. Para a pessoa que passa por um divórcio conturbado, ou o filho cujos pais passam por isso, a mente não se fixa muito nas rotinas mais ou menos triviais do trabalho ou da escola. Para os clinicamente deprimidos, os pensamentos de autopiedade, desespero, desesperança e desamparo se sobrepõem a qualquer outro. Quando as emoções dominam a concentração, o que está sendo soterrado, de fato, é a capacidade mental cognitiva que os cientistas chamam de memória funcional. Isto é, capacidade de ter em mente toda a informação relevante para a execução de uma determinada tarefa. O que ocupa a memória funcional pode ser banal, como os algarismos de um número de telefone, ou complicado, como as intricadas linhas da trama que o romancista tenta juntar. A memória funcional é uma função executiva por excelência na vida mental, possibilitando todos os outros esforços intelectuais, desde pronunciar uma frase até enfrentar uma complicada proposição de lógica. O córtex pré-frontal executa a memória funcional. E lembrem-se, é ali onde os sentimentos de emoções se encontram. Quando os circuitos límbicos que convergem no córtex pré-frontal estão tomados por angústia emocional, o ônus recai na eficácia da memória funcional. Não podemos pensar direito, como eu descobri naquela pavorosa prova de cálculo. Por outro lado, pense no papel da motivação positiva.
A reunião de sentimentos como o entusiasmo e confiança na conquista de um objetivo. Estudos sobre atletas olímpicos, músicos de fama mundial e grandes mestres de xadrez constatam que o que eles têm em comum é a capacidade de motivarem-se para seguirem implacáveis rotinas de treino. E com o aumento constante no grau de excelência exigido para um desempenho em nível mundial, essas rigorosas rotinas hoje cada vez mais devem começar na infância. Nas Olimpíadas de 1992, membros de 12 anos da equipe de mergulhadores chineses tinham feito tantos mergulhos em treino quanto os membros da equipe americana com 20 anos. Os mergulhadores chineses iniciavam seu rigoroso treino aos 4 anos. Do mesmo modo, os melhores virtuosos do violino do século XX começaram a estudar o instrumento por volta dos 5 anos de idade. Os campeões internacionais de xadrez iniciaram-se no jogo numa idade média de 7 anos, enquanto os que se elevavam apenas à projeção nacional começavam aos 10 anos. A iniciação precoce oferece uma vantagem para a vida inteira. Os melhores alunos de violino da melhor academia de música de Berlim, todos com 20 e poucos anos, haviam acumulado 10.000 horas de ensaio em suas vidas, e os da segunda leva uma média de 7.500 horas. O que parece distinguir os melhores nas competições de outros com capacidade mais ou menos semelhante é o grau em que, começando cedo na vida, podem manter uma árdua rotina de exercício durante anos e anos. E essa obstinação depende de características emocionais, entusiasmo, persistência diante dos reveses, acima de tudo mais. Uma outra contribuição que a motivação oferece para o sucesso na vida, além de outras capacidades inatas, pode ser vista no notável desempenho de estudantes asiáticos nas escolas e profissões americanas. Um exame detalhado das provas sugere que as crianças asiático-americanas podem ter uma vantagem média de QI sobre os brancos de apenas 2 ou 3 pontos. Contudo, com base nas profissões como direito e medicina, opção de muitos asiáticos americanos, como grupo, eles se comportam como se tivessem um QI muito mais alto, o equivalente a um QI de 110 para os nipo-americanos e de 120 para os sino-americanos. O motivo parece ser que, desde os primeiros anos de escola, as crianças asiáticas se esforçam mais que as brancas. Stanford Dorenbush, sociólogo de Stanford, que estudou mais de 10.000 ginasianos, constatou que os asiático-americanos passavam 40% mais tempo fazendo trabalho de casa que os outros. Enquanto a maioria dos pais americanos aceita o fato de os seus filhos serem mais fracos em determinadas disciplinas, investem mais naquelas em que se saem melhor. Para os asiáticos, o comportamento é inverso: estudar mais à noite. E se ainda assim não dá certo, levantar-se mais cedo e estudar de manhã. Eles acreditam que qualquer um pode sair bem na escola com um esforço adequado. Em suma, uma forte ética de trabalho cultural traduz-se em maior motivação, zelo e persistência. Uma vantagem emocional. Na medida em que as nossas emoções atrapalham ou aumentam nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas. E assim determinam como nós saímos na vida. E na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.